Estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é porcentagem. Mas o que é na verdade porcentagem? É uma relação, é você pegar um determinado valor sempre relacionando a 100. Porcentagem você pode escrever ela na forma que está aqui de porcentagem com esse símbolozinho. Pode escrever ela na forma de fração, 10 sobre 100, aí vai ser uma fração de denominador sempre 100, e que você pode inclusive simplificar. Aqui nesse caso eu posso simplificar ela por 10, tanto numerador como denominador dividir por 10, que vai ficar 1/10. E aí isso pode acontecer, eu posso fazer isso com qualquer uma delas, né? 20 sobre 100, que dá para simplificar por, nesse caso aqui, dividir ambas por 20. 20 por 20 dá 1 e 100 por 20 dá 5. Eu ainda posso escrever ela na forma decimal, que se eu dividir 1 para 5, vamos dividir aqui só para a gente relembrar como é que faz divisão, né? 1 dividido para 5 dá 0, coloco a vírgula do número inteiro aqui, 10 dividido para 5 dá 2, então isso daqui é 0,2. Então eu posso representar a porcentagem dessa maneira, 20%, 20 sobre 100. Se eu simplificar vai ficar 1 sobre 5. E se eu dividir 1 para 5 vai dar 0,2, que todas essas daqui representam a mesma coisa. O mesmo eu posso fazer com todos esses outros aqui. Como o nosso tempo aqui é meio curto, vamos adiantar um pouquinho, né? Bom, eu botei isso aqui para mostrar que algumas porcentagens são muito simples de calcular. Simples, simples, simples. Eu tenho, por exemplo, 10%, aí eu vou tomar como base um número qualquer, vamos pensar em 90. Então, 10% de 90. Como eu tinha feito anteriormente, 10% é 1/10. Então, 10% de qualquer valor, é só você dividir esse valor por 10. Então, aqui vai ser 1/10 de 90, que vai ficar 1 vezes 90 é 90, dividido por 10, então eu posso simplificar por 10, que dá 9. Então, 10% de qualquer número é só dividir esse número por 10, que vai dar o resultado ali. E 20%, então vamos pensar na mesma ideia, 20% de 90, eu posso pensar na mesma ideia, mas eu já sei que 10% é 9, então eu posso dividir por 10, multiplicar por 2, ou somente dividir por 5, mas posso fazer na mesma ideia. Se 10% é 9, 2 vezes 10% vai dar os 8%, e 2 vezes 9 dá 18. Então tem algumas que você consegue fazer a conta mentalmente. Por exemplo, 25%. Eu estou pensando em 90, 25% é 1/4. É você pegar 100 e dividir por 4. Então eu posso pegar o 90 e dividir por 4. E aí eu peguei um número que a divisão não ficou inteira, né? 90 dividido por 4 dá 45, é a metade de 45, 22,50. Então, 22,5 na verdade, a gente já lembra logo de dinheiro, 22,50. Então, 25% de 90 é 1/4. Você pegar o 90 dividir por 4 dá 25,5. 50% de qualquer número, esse é o mais simples que tem, né? 50% de qualquer número é metade dele, então 50% de 90 é 45. E aí, o outro que a gente utiliza muito, 100%, na verdade aqui eu estou usando é o 90, né? 100% de qualquer número é ele todo, então é 100 de cada 100, então eu estou pegando o número todo, 100% de 90 é 90. 50% de 90 é a metade de 90, então 45. 25% de 90 é 1/4 ou metade da metade, dá 25, 22,50. 18% de 90, se 10% era 9, 2 vezes 10% dá 18. Isso é só para a gente perceber que algumas delas é tão simples de você calcular, que você não precisa fazer conta nenhuma não. Mas vamos lá, e quando eu preciso fazer determinadas contas? Então, de que maneira que eu calculo porcentagem? Tem algumas maneiras de você calcular porcentagem, mas hoje a gente vai ver sempre usando regra de 3. Então, por exemplo, quanto é
35%, vou botar o número inteiro que dá menos trabalho para mim, 30% de 180. Quanto é que dá isso? E aí toda vez que a gente for fazer porcentagem, a gente vai fazer uma tabelinha com valor e porcentagem. Como regra de 3, eu preciso de 3, né? É uma regra de 3, eu vou procurar, eu tenho 3 elementos, vou procurar o quarto, que é a chamada quarta proporcional. Só que aqui na verdade eu só tenho 2 números, né? Então quem seria o terceiro elemento? Aí eu vou pensando aqui, o 180 daqui é o valor todo, né? Então 180 é o valor total. O valor total é sempre 100% daquilo que a gente tinha visto aqui antes. Então, o valor total é 100%. E eu quero 30% disso. Então, é por cento na tabelinha, coloco abaixo de porcentagem. E quem é esse valor aqui? Matemática a gente sempre utiliza x, então um símbolo ou letra qualquer, mas vai ser sempre x. É uma proporcionalidade direta, então você não vai precisar testar se ela é direta, se é inversa, não. Porcentagem é sempre proporcionalidade direta, então eu posso multiplicar produto dos meios igual a produto dos extremos. 100 vezes x é 100x, 180 vezes 30. Eu tenho 2 zeros aqui, né? Esse, 3 vezes 18 é 32,54, né? Então, 180 vezes 30 dá 5.400. Então, x vai ser igual a 5.400, dividido aqui pelo 100. Posso simplificar por 100, corto um zero de cima para cada zero de baixo, né? Na verdade, eu estou simplificando por 10, quando eu tiro esses 2 zeros, simplificando por 10 novamente. Sobrou 54 dividido por 1, que é 54. Isso quer dizer que 30% de 180 é 54. Mas eu também podia pensar assim, eu tenho 45. É que percentual de 180. Então, R$45 é quantos por cento de 180? Tem 180 e utilizei 45, me sobrou quanto, eu gastei quantos por cento? Então, eu posso fazer a mesma ideia, valor e porcentagem. O valor 180, e aí, pegando o mesmo número aqui, eu tenho os 100%, né? O valor total representa 100%. E os 45, que nesse caso aqui é valor, não é porcentagem, o valor 45 vai ser quantos por cento? Então, na mesma ideia, faço do mesmo jeito. Produto dos meios igual a produto dos extremos, 180 vezes x é 180x, 45 vezes 100, 45 vezes 1 é 45, mais 2 zeros que eu não tinha colocado, dá 4.500, então x é igual a 4.500 dividido por 180. Posso cancelar um zero de cima para cada um zero de baixo. Isso quer dizer que x é igual a 450 dividido por 18 dá 25, ou seja, 45 é 25% de 180, é um quarto de 180. Aí vamos lá adiantar que tem muita coisa para a gente ver. A gente vê muito porcentagem na história de aumento, por exemplo. Eu tenho um determinado produto que custava 150 e teve um aumento de 8%, por exemplo. Qual é o novo valor desse produto? E aí posso fazer naquela mesma ideia, certo? Então, valor... Opa, esse símbolo aqui não precisava ter não. Valor e porcentagem. O valor 150 corresponde ao meu 100%, né? E os 8% que eu quero calcular ali é porcentagem, vou botar aqui embaixo. E o valor que corresponde a 8% é x. Produto dos meios igual a produto dos extremos. 100 vezes x é 100x. 150 vezes 8
Já sei que vai ter um zero, 8 vezes 15 dá 120, então na verdade vai dar 1.200. Então x vai ser igual a 1.200 dividido por 100, posso cancelar o zero aqui, simplificando, então x vai ser igual a 12. E esse meu x aqui, na verdade, não é a resposta da pergunta ainda não. A 150 tem um aumento de 8%. Mas eu estou calculando aqui, na verdade, quanto é 8%, né? Então, na verdade, passou a ser 150 mais 12 de aumento, 162. Essa é a única maneira que eu posso fazer isso? Não, eu podia pegar isso aqui e fazer aqui, ó. Então, ele passou a custar 162. Se eu quisesse fazer essa conta direto para não fazer essa soma, eu podia fazer a mesma tabelinha, valor e porcentagem. Então, o valor 150 continua sendo os 100%. Ele teve um aumento de 8%. Então, agora, na verdade, eu vou querer saber quanto é 108%. Porque, em vez de eu estar calculando só os 8%, que é o tanto que vai aumentar e somar depois, eu vou calcular quanto é os 100% que eu já tinha, mais 8% de aumento, que ele já vai me dar o resultado que tem que ser esse aqui, né? Para poder eu não ter que passar vergonha aqui. Então vamos lá. 100 vezes x é 100x, 150 vezes 108. Eu não tenho a menor ideia de quanto seja, mas segundo ali a calculadora é 16.200. Então x vai ser igual a 16.200 dividido por 100. Cortando os zeros aqui, né? Simplificando por 100, tem 2 zeros em cima, 2 no denominador, me sobrou 162. Aí nesse caso aqui já é a resposta. Por quê? Porque aqui eu usei os 100% que eu já tinha, mais os 8% de aumento que eu tive. Certo? Tem algumas situações que são interessantes em porcentagem. Por exemplo, eu tinha um produto que custava um valor qualquer, ele teve um aumento de 10%, depois a pessoa quis voltar ele para o mesmo preço e deu outro desconto de 10%. O produto passou a ser o mesmo preço, mais caro, mais barato. Como é que eu sei qual é o valor que ele passou a ser? E aí, assim, eu posso pensar, como eu não estava atribuindo valor, eu posso pensar num produto que custava R$300, que é bem fácil de fazer a conta. Aí ele teve um aumento de 10%, depois um desconto de 10%, e qual é o novo valor? Se eu tive um aumento de 10% e um desconto de 10%, podia ser o mesmo, né? Na verdade não é. Por quê? O que acontece aqui? Quando eu estou aumentando 10%, eu estou aumentando 10% em cima de 300. E depois quando eu vou descontar o 10%, eu vou descontar o 10% em cima de 300 mais 10%, que vai ser 330, né? Então o tamanho do desconto vai ser maior, por isso que não vai ficar o mesmo valor. Então vamos lá, 300, 10%, como eu tinha dito no início, é só você dividir o número por 10, então 10% de 300 é 30. Então ficou aqui 330. Aí eu vou pegar 330 e diminuir 10%, né? 10% novamente, eu vou calcular quanto é 10% disso aqui, né? 10% de 330, que é o que eu tenho agora. 10% de 330 vai ser, 10% é sempre dividir por 10, nesse caso é só tirar um zero, vai ser 33. Então 330 menos 33 ficou 297. Então você tinha 300, aumentou 10%, depois deu um desconto de 10%, quando você aumentou 10% foi para 330, menos 10%, que agora eu vou calcular esse 10% em cima do total que eu tenho, então ficou 297. A outra situação que eu acho que é bem importante a gente ver é, por exemplo, em uma determinada loja tinha um sapato em promoção e estava custando R$80.
Bem barato, por sinal, viu? Acho que esse sapato não é bom não. Ele custava R$ 80, só que isso após ele já ter tido um desconto de 20%. Ele custava R$ 80, mas em promoção. Quer saber qual é o preço dele fora da promoção. Então, deixa eu só recapitular. Ele custa R$ 80 em uma promoção. E a promoção foi um desconto de 20%. E qual é o preço dele antes dessa promoção? Certo? Aí o que é que eu tenho que fazer? Faça a mesma tabelinha, valor e porcentagem. O valor R$ 80 não é o total dele. Não é porque ele não teve um desconto. Eita, mas esse valor 80 ficou muito na cara, não ficou não? Vou substituir esse valor por um outro qualquer, porque eu posso pensar no dobro, 160. Agora ficou com um preço melhor, né? Mais ruim, mais caro. Então vamos lá. O sapato custava 160 e teve em promoção. E essa promoção nada mais era do que um desconto de 20%. Então qual é o valor dele antes da promoção? Então o valor 160 não é o valor total. O valor total é ele fora da promoção. Então, e quanto é isso aqui? Se ele descontou 20%, então o valor na promoção só é 80%. E o que é que eu quero descobrir? O valor fora de promoção, que é os 100%. Então, como é direta, produto dos meios igual a produto dos extremos, x vezes 80, 80x, que é igual a 160 vezes 100, posso fazer 16 vezes 1, que é 16, tem mais 1, 2, 3 zeros, x vai ser igual, eram 3 zeros, né? Dividido por 80. Posso cortar um zero de cima. Sobrou 1.600 dividido por 8. 16 dividido para 8 é igual a 2. E tem mais 2 zeros, então isso quer dizer que é 200. Então, 160 era o sapato na promoção, que seria um desconto de 20%. Então, isso, na verdade, esse sapato custava R$ 200. E quando você pegar 200 e descontar 20%, na verdade, dá 160. Outro detalhe curioso, interessante, é, por exemplo, o salário mínimo ano passado, se eu não estiver enganado, era R$ 998, né? A gente costuma botar reais desse jeito, apesar de estar errado. O que diz que é reais é o símbolozinho de real, isso aqui não faz diferença não. O salário mínimo hoje, isso era o de 2019. O salário mínimo de 2020, se eu não estiver enganado também, é 1.045. Qual foi o percentual de aumento? Quantos por cento teve de aumento desse aqui? Aí isso aqui você pode fazer de duas maneiras diferentes. E aí, qual é? A primeira delas eu posso pensar assim, aumentou quanto? De 1.045 menos 998, eu vou descobrir quanto foi o aumento, né? 5 menos 8, que vai ficar tomar emprestado, né? Na verdade, não tomar emprestado, mas não vou devolver depois, não. Uma dezena é 10, 10 mais 5, 15, 15 menos 8 dá 7, 3, a mesma situação, aqui fica 9, aqui fica 13, 13 menos 9 dá 4, e 9 menos 9 dá 0, então isso quer dizer que aumentou R$ 47. E esse R$ 47 é quantos por cento? E aí eu faço do mesmo jeito, valor e porcentagem. No meu caso, eu estou pensando no salário, quantos por cento em cima desse. Esse daqui teve um aumento de quantos por cento para chegar nesse. Então, o valor 998 era o meu 100%. E aí ele teve um aumento de R$ 47, e isso representa quantos por cento? Então vamos lá, de novo eu vou precisar da ajuda da calculadora, né? 998 x é igual a 47 vezes 100, 4.700. X vai ser igual a 4.700 dividido por 998
o valor aproximado de x foi 4,71%. Um aumento bem pequeno. Então, a ideia de hoje era essa, espero ter tirado as dúvidas e até a próxima aula.